Assenta no teu lugar, por gentileza, com a graça de Deus. Eu quero dizer a todos que Deus, Ele não perdeu o controle de nada. Ele continua sendo Deus, Ele continua no controle de tudo, Ele continua nos guardando, nos protegendo, Ele continua cuidando de nós, Ele continua sendo o Senhor. O nosso Deus, Ele é Deus dos montes e é Deus dos vales. Quando está dando tudo certo, Ele é Deus. Mas quando alguma coisa dá errado, Ele continua sendo Deus. Deus não perde o controle. Deus não perde o poder. Deus não perde nada. Ele é Deus. Temos que tomar todas as medidas preventivas. Temos que ter prudência, igual estamos tendo. Lavando as mãos sempre, evitando aglomeração, sentando distante, em casa, onde você estiver andando. Tudo isso tem que ser feito, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, mas nunca esquecer que Deus ainda Ele opera milagres, que Deus ainda é poderoso. Não entre em pânico, não entre em pânico. Deus está no controle. Muitas pessoas estão sentindo o gosto de sangue na boca. Parece que a morte está perto, mas não. Deus é Deus. Deus é o Senhor, Deus é poderoso. Amém? Eu quero trazer uma palavra aqui nesta manhã para você que participa desse momento de oração comigo e para você também que está em casa acompanhando pela internet. Bíblia Sagrada na mão, por gentileza. Salmos, capítulo 23, versículo de número 4. O salmista Davi, ele faz a seguinte declaração: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, Senhor, está sempre comigo. O que eu aprendo aqui, querido? Nós não estamos andando no vale da sombra da morte. Nós não estamos sem ter o que comer na nossa casa. Nós não estamos desesperados. Não. Deus continua no controle de tudo. Mas ainda se a gente estivesse passando pelo vale da sombra da morte, coisa que não estamos vivendo, mas ainda se tivesse, nós poderíamos descansar, porque Deus ainda é Deus, e Deus ainda está conosco. Deus ainda nos protege, Deus ainda nos guarda, Deus ainda nos livra de todo mal. Ezequiel capítulo 37 fala sobre o vale de ossos secos. O interessante é que nesse texto fala sobre um grande vale, fala sobre um grande local onde só havia ossos secos, não existia vida. E quem passou a andar por este vale? O profeta Ezequiel. O interessante é que neste vale só tinha duas pessoas, podemos assim dizer. O vale, os ossos secos e o profeta Ezequiel. Só tinha essas duas pessoas. E o interessante é que o Senhor disse assim: veio sobre mim, sobre Ezequiel, a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Nem sempre os vales que enfrentamos é o diabo que nos coloca. Em alguns casos é Deus. Deus, ele pega Ezequiel pela mão e leva para um vale de ossos secos. Ele começa a andar, ele começa a passear. No verso 2 diz assim o texto: e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, ossos secos, sem vida. Verso de número 3:
e me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Porventura nós vamos vencer essa crise? Porventura nós vamos dar a volta por cima diante deste caos que está acontecendo no Brasil e no mundo? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. No meio do caos, a igreja foi levantada para profetizar. No meio do caos, a igreja foi levantada para exercer a sua fé. No meio do caos, a igreja foi levantada para fazer a diferença. No meio do caos, a igreja foi levantada para mudar a história. Alguém recebe essa palavra? Você que está em casa, recebe essa palavra agora. Nesse vale só tinha duas pessoas: os ossos secos e o profeta. No meio desse caos que estamos vivendo, só existe duas qualidades de pessoas: ou você é osso seco, ou você é profeta. Ou eu sou ossos secos, ou eu sou profeta. Ou eu acho que não tem como eu vencer, vou morrer como osso seco, ou eu vou abrir minha boca para profetizar que Deus vai dar um jeito nisso. Aí no verso 5 diz o texto: assim diz o Senhor, Deus a esses ossos, a essa crise, a essa epidemia, pandemia. Assim diz o Senhor Deus, diante de tudo que está acontecendo: eis que farei entrar em vós o Espírito. O Espírito, a força, a vida, a saúde. Eis que eu levantarei pessoas, cientistas. Eis que Deus é poderoso para gerar vacina, o antídoto certo, o remédio certo. Eis que Deus é poderoso em um abrir e fechar de olhos para acabar com tudo isso. Em vós o Espírito eu farei entrar e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Em outras palavras, Deus é poderoso para colocar no lugar tudo que está fora do lugar. Deus é poderoso para trazer a ordem para a nossa nação. Deus é poderoso para colocar um ponto final nesse caos. Agora, para isso acontecer, Salmo 91, versículo 1 diz assim: aquele que habita, não é aquele que passa por lá, não é aquele que observa de longe, não é aquele que deseja ir, não, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é o esconderijo do Altíssimo? No centro da vontade de Deus, vivendo o primeiro amor, fazendo o que Deus quer que você faça, cumprindo o que Deus quer que você cumpra. O que é o esconderijo do Altíssimo? É estar direcionado pela palavra de Deus. Aquele que habita nesse lugar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, aquele que vive no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus onipotente vai te fazer descansar nesse momento de dor. No momento em que muitos estão em pânico, no momento em que muitos estão desesperados, você vai descansar, porque você habita, você vive, você mora no esconderijo do Altíssimo, que é no centro da vontade de Deus, que é vivendo o primeiro amor. Alguém recebe essa palavra aí da sua casa também nesta manhã? Uma coisa é você ir no hotel e passar uma noite, duas. Uma coisa é você ir na casa de um parente
e passar uma semana. Mas você sabe que você tem uma casa para habitar e para morar. Você não vive sem casa. Você tem uma casa. O hotel você passa por lá. A casa do amigo você passa por lá. Mas a sua casa você habita nela. Existe uma casa onde você deve habitar. Que casa é essa, pastor? É a casa do Pai. É o sendo a vontade do Pai. É viver no primeiro amor com o Pai. Porque se você viver nesta casa, a sombra dele vai estar sobre ti. O sol brilha para todos, mas a sombra de uma árvore é só para quem está perto dela. Deus é Deus para qualquer pessoa, mas só desfruta das promessas dele aquele que está perto. Aquele que está perto, ele tem um tratamento especial. Eu declaro, querido, que você vai estar habitando no esconderijo do Altíssimo, e 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque Deus dará ordem aos anjos dele para te guardar, para te proteger, para te guiar, para andar contigo. Onde você chegar, Deus vai estar chegando. Onde você pisar, Deus vai estar pisando. Onde você estiver, Deus estará contigo. Ele é o seu escudo. Ele é, o salmista disse, que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que levanta o pobre do pó e faz do monturo mais simples ascendente em príncipes poderosos. No meio dessa crise, Deus não perdeu o controle de nada. Ele continua reinando. Ele continua sendo Deus. Ele é Jeová, o pastor dos pastores. Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele é Jeová Shalom, o Deus da paz. Ele é Jeová Sidiqueno, o Deus da justiça. Ele é Jeová Samá, o Deus que dá vitória. Ele é Jeová Rafa, o Deus que sara. Ele é Jeová Nissi, o Deus que está presente conosco. Ele é Deus. E para encerrar minha palavra, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 13, diz o texto sagrado: e se eu fechar os céus, diz o Senhor, e não houver chuva, diz o Senhor, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste, a praga entre o meu povo. Verso 14: se toda essa tragédia acontecer, diz o Senhor, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo da fé, o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, o povo que crê, o povo que ora, o povo que clama, o povo separado, o povo distinguido, o povo escolhido, o povo que Deus reservou nessa terra. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o El Shaddai, então eu, diz o Senhor, aquele que na letra A ele é o amor, na letra B é o bom pastor, na letra C ele é o Cristo, na letra D ele é o Deus Filho, na letra E é a estrela da manhã, na letra F é o fogo consumidor, na letra G é o guia dos homens, na letra H é herdeiro de Deus, na letra I é o inspirador dos profetas, na letra J ele é Jesus, na letra L é o lírio dos vales, na letra M é o médico dos médicos, na N é o Nazareno de Deus, na O é o onipotente, na P é o príncipe da paz, na Q ele é querido, na E é o rei dos reis, na S é o Senhor dos senhores, na T é o todo-poderoso, na U é o único Senhor, na V ele é a verdade, ele é a vida, ele é a vitória. Aquele que tem o poder de todas as coisas. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, varrerei toda praga, destruirei toda praga. Eu declaro, querido, que chegou o tempo da igreja se humilhar, chegou o tempo da igreja
pedir perdão pelos pecados. Chegou o tempo da igreja levantar um clamor, porque a oração e o jejum. Josafá estava cercado, os exércitos do inimigo ia destruir, porque Josafá estava em menor número, mas ele levantou um clamor, ele começou a orar e jejuar, e diz a Bíblia que o Senhor visita o rei Josafá e diz: Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós. E Deus deu vitória a Josafá. Eu profetizo: tem vitória de Deus para a igreja que ora, tem vitória de Deus para a igreja que crê, tem vitória de Deus para a igreja que clama. Alguém recebe essa palavra? Então sararei a sua terra. Ele criou os céus, ele criou as estrelas, ele criou o sol, ele criou a lua, ele criou tudo que existe, ele criou os oceanos, ele criou a mim, criou a você, ele criou os planetas. Você não vê a terra passando e dizendo: Júpiter, dá licença, não vou trombar em você. Marte, dá licença, porque senão eu vou trombar em você. Não, não. Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. Ele cuida dos detalhes. Pastor, então por que Deus não impediu que esse vírus viesse? Então por que Deus não impediu que essa pandemia tomasse conta do mundo? Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus não nos livra do problema, mas Ele vem nos livrar no problema. Eu perguntei para Deus: Deus, o Senhor tendo o controle de tudo, o Senhor pode impedir que a gente entre em algumas lutas, porque no final o Senhor sempre vai nos dar vitória. Por que o Senhor não nos impede de entrar lá? E ele falou: você sabe por quê, Flamarion? Porque às vezes o ser humano é prepotente. Ele acha que pode tudo e não depende mais de mim. Então eu vou dando corda, até que uma hora os homens têm que dizer: eu preciso de uma intervenção de Deus. Deus não perdeu o controle. Mas eu vi o presidente dos Estados Unidos decretando o dia mundial, ou melhor, o dia nacional de oração, que foi domingo passado lá na América. Eu vi o presidente do Paraguai fazendo um discurso essa semana dizendo: nós temos que clamar a Deus. Os países estão entendendo que sem intervenção de Deus não tem jeito de vencer essa crise. Então todos estão se voltando para Deus. Nós estamos vivendo hoje um tempo de escárnio do Senhor, um tempo de abominações, um tempo que aquilo que Deus fez, o homem está dizendo que foi errado. Vimos agora no carnaval o desfile da Mangueira. No desfile da Mangueira, o diabo venceu Jesus. Está entendendo o que o homem está fazendo? Deus criou o homem e Deus criou a mulher. É o que Deus criou. Só que hoje o homem está desvirtuando tudo que Deus fez. Por muito menos do que está acontecendo hoje, Deus acabou com Sodoma e Gomorra. Que a gente possa orar para Deus nos livrar de todo o mal, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos, você que está na sua casa agora. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Feche os olhos neste momento. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos neste momento, clamando em favor de todos que intercedem conosco.
Meu Pai, o Senhor é poderoso para cessar esse vírus do mundo. O Senhor é poderoso para cessar essa praga no nome de Jesus. Meu Pai, que o Senhor venha contrariar todos os prognósticos, que isso ainda vai demorar. Contraria, meu Deus, em nome de Jesus. O Senhor é poderoso para trazer a sabedoria aos cientistas para que criem uma vacina, para que criem um remédio eficaz, para que essa praga cesse no nome de Jesus. E nós oramos crendo nisso, meu Deus. Guarda os teus filhos que oram comigo nesta manhã. Guarda quem me assiste agora pela internet. 1000 vai cair do teu lado, 10.000 vai cair à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque Deus dará ordem aos anjos dele em teu favor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Foi o Senhor quem disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Meu Deus, nós estamos clamando nesta manhã, como milhares de pessoas espalhadas pelo mundo fazendo da mesma forma. Então, meu Pai, sara essa terra. Tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do nosso Brasil, tenha misericórdia, meu Pai, no nome de Jesus. E libere a vitória, libere a bênção, libera, meu Pai, o recomeço de uma nova história para todos. É o que eu te peço e te agradeço. E decreto, no nome de Jesus, milagre, milagre, milagre no meio desse caos, hoje e sempre. Amém.